Gente, vamos falar aqui sobre o episódio 7, né? Da história de Roberto Dinamite, né? Baseada no meu livro Roberto Dinamite, a camisa que tem cheiro de gol. Vamos falar aqui sobre o episódio 7, vídeo 7. Bom, mas eu peço que antes de tudo, por gentileza, você curta aí, deixa o seu like. Faz isso agora, porque senão depois você esquece. Ter likes para mim é importante, porque quanto mais likes eu tiver, mais o YouTube recomenda a assistência desse vídeo, né? Eu peço também que você compartilhe o conteúdo. Peço que você se inscreva no canal. Eu preciso de 1.000 inscritos aqui no canal. Por gentileza, faz isso. E peço também que você ative o sininho para lançamento de novos vídeos, né? Bom, gente, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu tô meio surpreso, né? Porque quando eu gravei o episódio 5 aqui, o episódio 5 falava do início do Roberto Dinamite na seleção brasileira, eu tive 16 visualizações, né? E aí quando eu falei do episódio 6, que foi o gol antológico que ele fez contra o Botafogo em 1976, eu tive 64 visualizações. Então quer dizer, de 16 para 64 são 4 vezes mais, né? Não interessa para as pessoas saberem como é que o Roberto Dinamite começou na seleção brasileira? Estranho, né? Muito estranho. Bom, mas deixa pra lá. É, Em 1976, o Roberto Dinamite iria experimentar os primeiros títulos, né? Com a camisa do Vasco nos campeonatos estaduais, né? Em disputas estaduais. Então, primeiramente veio a Taça Guanabara de 1976, né? Como eu disse para vocês, num jogo de desesperados, o Vasco e o Botafogo precisavam vencer para ter chance de disputar com o Flamengo o título, né? O Botafogo fez 1-0 e o Vasco no segundo tempo virou para 2-1, né? Sendo que o segundo gol foi no final do jogo, o gol antológico do Roberto Dinamite, que eu relatei para vocês no episódio 6. Aí o Vasco foi para a final da Taça Guanabara contra o Flamengo, né? Vasco e Flamengo sempre jogo disputado, jogo duro, né? Mas aí o lateral do Vasco, Orlando Lelé, ele alçou uma bola na área, o Cantarelli defendeu, mas o Rondinelli deu um soco exatamente no Roberto Dinamite. Aí o juiz não teve dúvida, foi lá e marcou pênalti. Isso ainda no primeiro tempo. Aí o Roberto Dinamite foi lá, bateu o pênalti, 1-0 Vasco, né? Porém, no segundo tempo, o Flamengo cresceu de produção, foi buscar o empate, né? O Eduzinho, irmão do Zico, naquela época estava no Flamengo. Ele fez uma jogada brilhante lá no meio e rolou para a direita, e na direita o Geraldo. Aliás, o Geraldo faleceu, né? Faleceu naquele mesmo ano, né? Dizem que o Geraldo. Tem gente que diz que o Geraldo jogava mais que o Zico, né? Enfim, o Geraldo assoviador foi lá, dominou a bola e meteu a bola cruzada no canto do Mazzaropi. Então o jogo ficou empatado, 1-1, Flamengo e Vasco. Foi para os pênaltis, né? Nos pênaltis, durante as 5 cobranças de cada time, o Abel perdeu o pênalti para o Vasco, né? E aí, quer dizer, a torcida do Flamengo já estava comemorando o título, né? Mas eis que acontece o improvável, né? Na hora do Zico bater o pênalti dele, o Mazzaropi defendeu o pênalti do Zico. E aí ficou tudo igual, né? Aí o Roberto Dinamite foi encerrar a série e fez o gol dele, né? E foram para as cobranças alternadas, né? Uma a uma, né? Porque empatou nos 5 pênaltis de cada um. Aí, exatamente o Geraldo, assoviador, ele foi bater o pênalti, bateu mal, Mazzaropi defendeu, e o lateral esquerdo, Luiz Augusto, foi lá e fez o gol do título, né? Então o Vasco era campeão da Taça Guanabara de 1976, né? O primeiro grande título do Roberto Dinamite ao nível estadual, né? Só que o Vasco não foi campeão estadual, porque o Vasco na final teve que encarar o Fluminense, né? A chamada máquina tricolor. Então aquele timaço, né? Rivelino, Paulo César, Dirceu e
e ela vai companhia, né? Carlos Alberto Pintinho, Edinho, Carlos Alberto Torres, enfim, o timaço, né? Aí o Fluminense venceu por 1-0, um gol do Doval de cabeça, né? Lá no final da prorrogação, né? Mas o Vasco ganhou a Taça Guanabara. E em 1977, aí veio o Campeonato Estadual de novo, e o Vasco deu show. O Vasco deu show, né? Por exemplo, o primeiro turno, o Vasco ganhou aí de forma disparada, só perdeu um jogo pro América, né? Mas saiu ganhando de todo mundo. Por exemplo, contra o Flamengo foi 3-0, né? 2 gols do Roberto Dinamite. Um deles ele pegou a bola ali na intermediária, saiu driblando todo mundo e bateu seco da entrada da área, né? Ainda de fora da área, mas quase chegando na área, um golaço, né? E o Vasco meteu 3-0 no Flamengo. Na última rodada, o Vasco ganhou de 2-0 do Botafogo e o Vasco foi campeão aí do primeiro turno em 77. O segundo turno, o Vasco também fez uma campanha maravilhosa, absolutamente maravilhosa. Só que o Flamengo também fez uma excelente campanha. E os dois chegaram empatados ao final do turno. Foi necessário um jogo extra, né? Então a situação era o seguinte: se nesse jogo extra o Vasco levasse a melhor, ele ganhava o segundo turno, como já tinha ganho o primeiro, era campeão, né? E se o Flamengo levasse a melhor, era campeão do segundo turno, e aí, sendo campeão do segundo turno, iria disputar com o Vasco uma final, com o melhor de 3 jogos, eu acho, né? Já que o Vasco tinha ganho o primeiro turno. E aí, jogo muito equilibrado, jogo muito truncado, jogo muito pegado, né? 0-0 no tempo normal, foi para a prorrogação, 0-0 também foi para os pênaltis, né? Aí nos pênaltis, né? Todos estavam convertendo suas cobranças, até que o garoto Tita, que vinha da base do Flamengo e que quase não errava pênalti, acertava todos, foi escalado para bater o pênalti por isso. Ele chutou, mas ele chutou a meia altura no canto e o Mazzaropi foi lá e pegou, né? E aí o Vasco ficou em vantagem. Depois o Zico bateu seu pênalti, fez o gol, né? Mas o pênalti final estava nos pés do Roberto Dinamite. E se o Roberto Dinamite fizesse o gol de pênalti, o Vasco era campeão do segundo turno, como foi campeão do primeiro, era consequentemente campeão estadual em 77, né? Bom, aí o Roberto bateu o pênalti, bateu com extrema categoria, gol do Vasco, né? E o Vasco era campeão carioca de 77, né? Acabando com o jejum de 7 anos sem ganhar o estadual. A última vez que o Vasco tinha ganho um estadual tinha sido em 1970, né? Bom, em 78 aconteceu uma coisa meio ao contrário. Um gol do Rondinelli, né? O deus da raça lá do Flamengo, tirou o título do Vasco, né? Mas essa história eu não pretendo contar aqui na série, mas sim como um vídeo à parte, né, falando sobre futebol, porque afinal nessa em 78 não deu para o nosso Bob Dinamite, né? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, muito obrigado pela assistência. Se você puder assistir o vídeo lá do início do Roberto Dinamite na seleção, procura aí nos meus vídeos, né? É a história do Roberto Dinamite número 5. E eu tenho aqui mais de 600 vídeos gravados sobre diversos assuntos. Escolhe os que você desejar e boa assistência. Muito obrigado.